Olá, amigos na fé, visitantes do canal. Vamos iniciar mais um estudo em torno da palavra do Eterno, o nosso Criador e nosso Salvador, o Messias de Nazaré, o único Messias de Israel, Yahushua HaMashiach, ou Jesus Cristo, como a maioria ainda conhece. O tema desse estudo, então, está como judeus e gentios, um Israel, uma casa, sobre a explicação das duas casas de Israel. Teremos então nesse estudo a explicação sobre as duas casas de Israel, sobre este tema, judeus e gentios, um Israel, uma casa. No final do estudo você entenderá o porquê desse título, ou esse tema, judeus e gentios, um Israel, uma casa. Já de antemão, compartilhe esse vídeo para com outros, com seus amigos, seus familiares, pessoas da sua igreja ou congregação. É um vídeo explicativo com várias passagens bíblicas onde trará o entendimento sobre a profecia que o Eterno Criador fez sobre as duas casas de Israel, onde no final serão apenas uma casa. Então nesse estudo entenderemos tudo isso, que o Eterno Criador, o Elohim de Israel, Yahu Sebaot, no nome de Yahushua HaMashiach, abençoe a todos. E para isso vamos iniciar a leitura, que está no livro de 1 Reis, capítulo 11, versículo 29 ao 39, onde está escrito: E sucedeu naquele tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o profeta Aías, o Silonita, o encontrou no caminho. Este se tinha vestido de uma capa nova, e os dois estavam sós no campo. Então Aías pegou na capa nova que tinha sobre si, e a rasgou em 12 pedaços, e disse a Jeroboão: Toma estes 10 pedaços para ti, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: Eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei 10 tribos. Ele, porém, terá uma tribo, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi dentre todas as tribos de Israel. Porque me deixaram e se encurvaram a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemés, deus dos Moabitas, e a Milcó, deus dos Amonitas, e não andaram pelos meus caminhos, para fazerem o que parece reto aos meus olhos, e para guardarem os meus estatutos e os meus preceitos, como fez Davi, seu pai. Todavia não tomarei da sua mão o reino todo, mas deixá-lo-ei governar por todos os dias da sua vida, por amor de Davi, meu servo, a quem escolhi, o qual guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas da mão de seu filho tomarei o reino, e to darei a ti, isto é, as 10 tribos. Todavia, a seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi para lhe pôr o meu nome. Então te tomarei e reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma, e serás rei sobre Israel. E há de ser que, se ouvires tudo o que eu te ordenar, e andares pelos meus caminhos, e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo, e te edificarei uma casa firme, como fiz para Davi, e te darei Israel. E por isso afligirei a descendência de Davi, todavia não para sempre. Temos aqui a explicação nesse texto sobre a divisão do reino de Israel. Antigamente, no reino de Davi, quando Davi virou rei, e sucessivamente o rei Salomão, existia somente um Israel, com as 12 tribos de Israel. Porém, já no reinado de Salomão, devido a ele ter pecado e ser submetido aos deuses estranhos de suas mulheres, você pode ler todo o capítulo 11 de 1 Reis e terá mais explicação sobre este contexto. Aqui temos então a divisão do reino, reino do sul e reino do norte. Como temos aqui no mapa, reino do sul, Judá, onde ficava ou está Jerusalém, composto da tribo de Judá e Benjamim,
porque no texto só falam de 11 tribos, né? Porém, Benjamim, como 12ª tribo, ela se uniu à tribo de Judá, tornando assim uma só tribo, ou tribo dos judeus, composto de Judá e Benjamim. E as outras 10 tribos, localizado no Reino do Norte, onde a capital era Samaria. Ali ficou situado as 10 tribos de Israel, ou a casa de Israel. Temos vários exemplos nas Sagradas Escrituras, onde os profetas, quando o Eterno chamava para levar a palavra ao povo, alguns profetas profetizavam e falavam a casa de Judá ou a casa de Israel. Temos essa distinção entre as duas casas. Sei que muitos não perceberam ou fizeram a distinção sobre Israel como as duas casas. Porém, os profetas fizeram isso. Profetizaram a casa de Judá e a casa de Israel, com vários profetas. Isso ocorreu. Um exemplo é o profeta Jeremias, onde vamos ler agora no capítulo 11, versículos 16 e 17, onde está escrito: Denominou-te o Senhor oliveira verde, formosa por seus deliciosos frutos. Mas agora a voz de um grande tumulto acendeu fogo nela, e se quebraram os seus ramos. Porque o Senhor dos Exércitos, Yahu Tsebaot, ou Yahu Tsebaot, que te plantou, pronunciou contra ti uma calamidade, por causa do grande mal que a casa de Israel e a casa de Judá fizeram, pois me provocaram a ira, queimando incenso a Baal. Aqui temos o profeta Jeremias falando contra a casa de Israel, reino do norte, 10 tribos de Israel, e a casa de Judá, reino do sul, tribos de Judá e Benjamim. Embora falamos que tal profeta ou aquele personagem falou, sabemos que o que ele falou era vindo do próprio Eterno, do próprio Elohim de Israel, que falava com aquele povo. Por isso toda a honra e toda a glória sejam dadas ao Eterno Criador, Elohim de Israel. Temos aqui então a explicação sobre as duas casas de Israel, como originou esta divisão, pois antigamente era somente uma casa. Porém, depois da profecia que o Eterno falou através do profeta Aías, temos então 2 reinos, Reino do Sul e Reino do Norte, consequentemente, as duas casas de Israel. Agora no livro de 2 Reis, capítulo 17, nos versículos 5 e 6, temos o seguinte: E o rei da Síria subiu por toda a terra, e chegando a Samaria, situou-se por 3 anos. No ano 9 de Oséias, o rei da Síria tomou Samaria, e levou Israel cativo para a Síria, e fê-los habitar em Rala, e junto a Rabor, o rio de Gozã, e nas cidades dos Medos. Temos aqui que o rei da Síria invadiu a casa de Israel, o reino do norte, e assim tomou a sua capital, a Samaria. Consequentemente, por volta do ano 722 a.C., as 10 tribos da casa de Israel espalhou-se ou foi dispersada para outras nações, conforme as profecias, e desde então se perdeu a sua localização, ou a localização das 10 tribos de Israel. Vamos ver agora uma profecia realizada através do profeta Ezequiel, no capítulo 36 do livro de Ezequiel, onde o Eterno, o Criador, fala através do profeta Ezequiel sobre os motivos, como já vimos antes, de idolatria, de infidelidade por parte do povo de Israel, ou da casa de Israel. E dos versículos 16 ao 21 está escrito: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando a casa de Israel habitava na sua terra, então eles a contaminaram com os seus caminhos e com as suas ações, como a imundícia de uma mulher em sua separação. Tal era o seu caminho diante de mim. Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra, e porque a contaminaram com seus ídolos.
e os espalhei entre as nações, e foram dispersos pelas terras, conforme os seus caminhos e conforme os seus feitos. Eu os julguei. E chegando às nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois se dizia deles: são estes o povo do Senhor? E tiveram de sair da sua terra. Mas eu os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Aqui temos a comprovação do próprio Eterno, que ele mesmo que espalhou as 10 tribos de Israel por todo o mundo. E temos a promessa que um dia os resgatará. Vamos ler então, para confirmar esta promessa, no livro de Ezequiel ainda, no capítulo 37, dos versículos 19 ao 22, onde está escrito: Tu lhes dirás, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e as das tribos de Israel, suas companheiras, e lhes ajuntarei a vara de Judá, e farei delas uma só vara. E elas se farão uma só na minha mão, e os paus sobre que houveres escrito estarão na tua mão, perante os olhos deles. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todos os lados, e os introduzirei na sua terra. E deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles. E nunca mais serão duas nações, nem de maneira alguma se dividirão para o futuro em dois reinos. Aqui temos que o cajado, ou a vara, que estava na mão de Efraim, representando as 10 tribos de Israel, logo em seguida veremos a profecia de Jacó, o patriarca, ou Iacov no hebraico, para com Efraim, tipificando que Efraim representaria as 10 tribos de Israel. E temos aqui a promessa de que o cajado da mão de José ou da mão de Efraim, esse cajado se unirá ao cajado da tribo de Judá, ou das mãos de Judá, se tornando então um só cajado ou uma só vara. Esse mesmo cajado é o mesmo cetro de ferro que estará na mão do eterno Messias, o Messias de Israel, o único Messias, que morreu e ressuscitou em um corpo físico imortal e glorificado. Esse é o Rei dos Reis, que terá esse cajado em sua mão, como o próprio Eterno fala no final do versículo 19. E elas se farão uma só na minha mão. E o que será isto? É o cetro de ferro, ou a vara de ferro, descrito no livro de Apocalipse, capítulo 12, onde temos livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 5, onde está escrito: E deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Aqui temos o Rei dos Reis, ou aquele que será rei de todos eles, de todas as 12 tribos de Israel, consequentemente de todo o mundo e de todas as nações. Conforme a leitura que fizemos do capítulo 37 do livro de Ezequiel, temos que a vara que estava na mão de Efraim, ou José, e a vara que estava na mão de Judá, ou tribo de Judá, ambas tribos de Efraim, ou de Judá, correspondendo às duas casas de Israel, serão tão somente uma única vara na mão do Eterno. Não é na mão de homens pecadores, mas na mão do Eterno, na mão do Rei dos Reis, conforme lemos em Apocalipse capítulo 12, versículo 5. Então não adianta falsos profetas ostentarem
essa vara em sua mão, pois estará na mão do Rei dos Reis, como o próprio Eterno testificou em Ezequiel 37. Agora em Gênesis capítulo 48, versículos 18 e 19, está escrito: E José disse a seu pai: Não assim, meu pai, porque este é o primogênito, põe a mão direita sobre sua cabeça. Mas seu pai, recusando, disse: Eu sei, meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo, ele também será grande, contudo, o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência se tornará uma multidão de nações. Isto aqui foi quando o pai de José, Jacó, ou Iacov em hebraico, abençoou os filhos de José, os seus netos. Você pode ler todo o contexto depois no capítulo 48 de Gênesis, o capítulo inteiro. E aí temos e vemos Efraim como uma multidão de nações, consequentemente também parte da casa de Israel, ou das 10 tribos de Israel, que foram espalhadas por todo o mundo, como assim disse a palavra do Eterno Criador. Agora sobre o título principal do estudo, Judeus e Gentios, um Israel, uma casa. Por quê? Porque a casa de Israel, composta de 10 tribos, migraram para outras nações, consequentemente se perderam, conforme a sua localização, devido a descendentes e mais descendentes das nações, que hoje são praticamente muitos gentios, que nem sabem que possuem descendência israelita, ou das 10 tribos de Israel. Também descendentes da tribo de Judá, que também foi dispersa para outras nações, conforme as profecias do Eterno. E conforme está escrito no livro de Romanos, capítulo 11, sobre a oliveira, onde são enxertados tanto gentios como judeus, aí temos uma única casa, ou uma única oliveira, composta de judeus e gentios. Consequentemente, serão ambos uma só casa, como disse o Eterno, tipificados aí na oliveira de Romanos capítulo 11, como foi já explicado em outros estudos, como o estudo das duas testemunhas e sobre a oliveira, Israel como a oliveira. Vou deixar nas descrições o link dos estudos sobre as minhas duas testemunhas, onde ali falo e uso outras passagens para falar das duas casas de Israel, como também das duas testemunhas e das testemunhas da ressurreição do Messias. E vou deixar também a descrição do estudo sobre Israel como a oliveira. Vejam esses estudos e terão mais e mais entendimento sobre as duas casas de Israel, as duas testemunhas, judeus e gentios, como parte da oliveira, como parte de Israel. O único Israel do Eterno Criador de Israel. Vou finalizar o estudo por aqui. Então, vejam os estudos que está na descrição para somar e aumentar mais o entendimento. Aqueles que ainda não viram, vejam e compartilhem, deixem o seu like, curtam, pois quanto mais curtidas houver em um vídeo, ele mais aparecerá nas pesquisas das pessoas que procuram esses assuntos pertinentes à palavra ou às sagradas escrituras. Então que o Eterno abençoe a todos e até o próximo vídeo. Shalom a todos.